Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Thiago Sete, como podem ver. Eu já conheço muitas pessoas que estão aqui, a gente já conversou em outras ocasiões, bastante tempo no mercado, né? E agora nessa nova função, estou consultor da Noitec, também sou membro do comitê de programa do BPF e há muitos anos a gente vem colaborando aí com as iniciativas do IX, né? E, assim, é um orgulho participar de um evento como esse, parabenizar a organização, porque realmente está muito bom. E são eventos como esses que fortalecem a comunidade e essa evolução que a gente tem de estar junto, né? Então, vamos lá. O assunto que eu trouxe é um assunto interessante, é um assunto mais relacionado à infraestrutura, né? Mais básico, não é nada muito avançado, mas a gente vê que pode colaborar com algumas informações que, às vezes, as pessoas ou têm ou não tiveram acesso, enfim, a gente conseguir ajudar a tirar algumas dúvidas aí na evolução das redes aí de cada um. Quando eu vi a quantidade de tempo que eu ia ter, só 30 minutos, eu falei, porra, esse título aí ficou meio presunçoso demais, né? Tudo que você gostaria, não dá para falar de tudo em 30 minutos, né? Então a gente vai falar de alguns assuntos. Eu acabei mudando um pouco a apresentação para um formato mais de algumas perguntas, algumas curiosidades, né? E não vamos entrar tanto em detalhes, porque não vai dar tempo. E eu estou falando, nem passei o slide ainda, né? Então vamos lá. Uma breve agenda aí do que nós vamos falar. Vou falar, essa parte vamos passar rápido aqui sobre a introdução. Um pouquinho de transmissão óptica, né? Sobre transmissão de fibra óptica, luz mesmo, básica. Soluções WDM, tá? E aí vocês podem ver que não é DWDM que está aí, tá? É soluções WDM, e aí vocês vão entender o porquê. E depois um último ponto sobre evolução. Vamos passar rápido aqui a parte do merchan. E beleza. Transmissão ótica, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é isso. Primeiro ponto, curiosidade, né? A gente fala fibra ótica ou fibra óptica? Às vezes é uma dúvida que a gente tem, né? Muita literatura a gente lê, às vezes fibra óptica com P, às vezes fibra ótica sem o P, né? E se a gente for na origem da palavra, a palavra ótica tem a ver com audição, né? E a palavra óptica com P, ela tem a ver com visão. Então, quando a gente está falando de luz, né, transmissão ótica, fibra ótica, a gente deveria estar sempre escrevendo com P. Mas, junto com a nossa bonita tomada, teve uma revisão das normas de português, né, e que diz que, a partir de 2009, palavras que não se pronuncia nem o P, então não precisa escrever. Então, a gente, como não pronuncia, você fala fibra óptica, você não fala fibra óptica, então a gente pode continuar escrevendo de ambas as formas que estão certas, né? Então, é comum a literatura você encontrar os dois tipos de formato. Eu gosto de escrever sempre com P, né, mas é por costume. Em inglês, é fiber ou fibre? Desculpa a pronúncia, você fala inglês. Mas as duas estão certas também, né? Então, é questão de inglês americano e inglês britânico, né? O inglês americano é fiber, o inglês britânico é fibre. Então, é comum também, quando vocês forem estudar e ler um livro, um artigo, dependendo de quem escreveu, o inglês ele está usando, você vai ver fiber ou fibre. Tá? São algumas curiosidades aí que a gente trouxe. E essa pergunta é boa agora. A fibra é oca ou a fibra é inteira? Quem acha que a fibra é oca? Levanta a mão aí. Alguns. Quem acha que a fibra é inteira? A maioria acha que a fibra é inteira, não é oca. E é verdade, a fibra não é oca, tá? A fibra é inteira. Mas isso vai mudar. Vocês vão ver no final da apresentação que isso tem mudado. Então, a fibra ela é um pedaço de vidro, né? Ela é feito de óxido de silício, né? Que é vidro, areia, né? Como você fala, é um componente disponível em qualquer lugar do mundo de forma barata, né? Então, a fibra, vamos dizer que a maioria das fibras são assim de vidro, né? Mas existem algumas fibras de plástico, né? Existem fibras que são feitas de polímeros de plástico. Em alguns casos muito específicos, você tem isso para drop, para alguns data centers, algumas aplicações especiais, você tem a fibra de plástico também, que ela consegue transmitir a luz.
E o que é a luz, no final das contas, né? O que a gente está transmitindo ali, né? A luz ela é uma radiação eletromagnética, né? Então, não tem muito segredo, né? Isso é uma aula de física, nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas a luz ela não precisa de nenhum meio para ser transportada, né? Ela vai pelo vácuo, pelo vidro, ou pela água, por onde qualquer material, ela tem essa propriedade, né, de passar. E sendo uma onda eletromagnética, né, a gente tem uma medida de velocidade. Essa medida de velocidade, né, segue um histórico aí, que nem sempre a velocidade da luz foi constante, né? O valor que a gente tem atualmente de 299.792,458 km por segundo não era assim antes, né? Então você tem uma história da evolução da velocidade da luz. Em Galileu disse que ela era 10 vezes mais rápida que o som. E pronto, essa era a medida, 10 vezes mais rápido que o som, pronto, e acabou. E isso foi evoluindo com o tempo, né? Até a gente chegar em 83 e definir esse parâmetro aqui. Então, e nada impede de novas evoluções, novas pesquisas, né, chegar num número mais preciso dessa informação. E isso impacta diretamente as telecomunicações, porque a gente usa, basicamente, a luz, né, transportando em fibra ótica para fazer a comunicação. Então, toda medida de latência, enfim, de velocidade, é usando essa variável aqui como ponto-chave. E aí a próxima pergunta, formatinho de pergunta. Sabendo que a luz é uma onda eletromagnética, o que é mais veloz? Um rádio ou uma fibra? Qual deles tem a menor latência? E aí é importante a gente discutir o conceito de velocidade, né? Porque o mercado pratica de maneira assim facilitar o entendimento das pessoas, o conceito de velocidade se mistura com o conceito de capacidade, né? Então, quando você está vendendo um circuito de 10 megabits por segundo, não é 10 megabits de velocidade, 10 megabits de capacidade, né? Porque velocidade é o tempo, né, entre sair de um ponto A e chegar no ponto B. Resumindo, para nós de telecom, é a latência, né, o tempo que eu preciso chegar da ponta A para B. Isso é ser mais veloz. Então, pensando em velocidade, em latência, qual que é o mais rápido, o rádio ou a fibra? Levanta a mão quem acha que é a fibra. E quem acha que é o rádio? Tem alguns que estão na dúvida, tem metade e metade, né? Então, e aí vocês vão entender que é muito mais veloz e tem a menor latência o rádio. E por quê? Por causa disso aqui, ó. A luz ela se propaga pelo meio. E existe um índice de refração, que é a velocidade da luz sobre aquele meio. Então, quando você está transmitindo luz no vácuo, a velocidade real é a velocidade máxima já medida pelo ser humano da velocidade da luz, né, que não tem um índice de refração 100%. Quando você vai para o ar ambiente, ou seja, a nossa atmosfera, é 99,9% da velocidade padrão da luz. O cabo coaxial, 87%, e a fibra óptica, 68%. A velocidade da luz na fibra óptica não é 299.792, ela é 203.858 mil quilômetros por segundo. Então, ela é quase 30% mais lenta do que a fibra quando a luz trafega no vácuo. E praticamente o ar é igual ao vácuo. Então, se você colocar um rádio ponto a ponto para fazer 100 km, a latência vai ser muito melhor, 30% melhor, aproximadamente, do que uma fibra óptica. Então, se a sua preocupação é latência, então você tem que trabalhar mais com rádios. Mas, obviamente, a gente sabe que o rádio tem outras características que não nos atendem, que é capacidade, espectro, outros problemas. Mas, pensando exclusivamente em latência, é o rádio, porque ele usa o ar. Então, a festa ele estava aqui antes falando de CDN, de latência, quanto mais próximo chegar. Então, o ideal é que chegue com rádio, se eu for pensar. Mas não vai ter banda, então a gente sabe que a gente troca. Então, quando você for vender isso para um cliente, falar, tem que tomar cuidado. Não, a fibra é muito mais veloz, tem a menor latência. Não, não é. Até o cabo coaxial da NET é melhor que a sua fibra, tá? Então, porque, em termos de latência. E aí, sobre o espectro óptico, né? Isso é uma outra curiosidade também. O espectro óptico, né, ele é dividido medido em comprimento de lambda aqui. Ele tem um espectro visível ao olho humano. Aqui na ponta você tem a cor violeta, depois dela o ultravioleta. Aqui embaixo o vermelho e para baixo do vermelho o infravermelho. Né? Então, toda a fibra óptica que a gente usa, as comunicações em telecom, obviamente que existem lasers em outro espectro, mas os lasers que a gente usa em telecom, eles estão no espectro do infravermelho, na janela de 850 a 1625.
E algumas pessoas já devem ter visto esses números, às vezes, tem uma GBIC aí 1310, uma GBIC 1550, né? A gente utiliza esses valores. Então, telecom, ela usa esse espectro aqui do luz. Portanto, não é visível ao olho humano. E aí a gente tem, né, essa janela de utilização da fibra ótica, do espectro, né, dividida em janelas. Tá? Isso aqui é um gráfico da fibra G652, que é uma fibra ótica comum, padrão, definido pela ITU. Né? E a ITU definiu algumas janelas de operação dentro daquele espectro, lembra, do infravermelho. Então, você tem a primeira janela, que é a janela de 850, onde normalmente estão aqueles multimodo, né, os LEDs multimodo. A segunda janela, que está ali na casa dos 1310, e a terceira janela, ou a janela que a gente usa mais para DWDM, que é a janela banda C. Tá? Então, você tem banda O, banda E, banda S, banda C, banda L e banda U. Então, como se divide o espectro aéreo, né? Banda K, banda KU, também se divide o espectro óptico aqui em bandas. Né? Então, esse gráfico aqui demonstra isso. Tá? E lembra que eu falei que não dá para ver a luz? Mas por que quando eu vou lá na frente de um DGO, e quando ele é multimodo, eu consigo ver, às vezes, um pontinho lá vermelho, meio avermelhado? Sempre tem um que dá aquela olhada, né, para conferir. Não é recomendado, né, porque a gente sabe que os lasers podem causar um problema na visão, principalmente os da janela, os mais potentes, os das janelas de monomodo, que você não consegue ver. Os multimodos são LED, então ele acaba que não afeta muito, mas enfim. Por que eu consigo ver esse pontinho? Na verdade, você não está vendo a luz de 850. Né? Você está enxergando aqui uma pequena interferência ali, né, que existe na frequência de 850, que chega próximo de 750, reflete no DGO ou na fibra. Então, um pouquinho da luz ali se deslocando dentro do espectro dela, você está enxergando algo próximo de 700, 750. Né? Então, algumas pessoas conseguem enxergar isso. Tem outros que nem isso enxergam, às vezes nem cor enxerga, né? Passar aqui. Tá. E vamos falar sobre potência ótica. O conceito, às vezes, a gente também confunde. Né? Potência ótica, basicamente, é a intensidade da luz, né? O quão forte, o quanto fraco, o quão intenso ela está ou não. Né? Isso é uma medida comum que a gente utiliza em telecom, né? Para fazer uma medida correta. Essa medida, normalmente, ela é em miliwatt. O correto é você medir em miliwatt. Mas existe uma relação logarítmica que a gente usa com decibel, para poder fazer essa leitura de maneira mais fácil e referenciada dentro da escala logarítmica, que a gente usa o dB, né, que é o de decibel. Então, quando a gente está falando de sinal de potência ótica, é 1 dB de 1 miliwatt. Então, 1 dBm, né, que a gente usa, que é 1 dB relativo a 1 miliwatt. Né? O valor de dB é relativo, o valor de miliwatt é absoluto. Então, o valor absoluto, exatamente, é o valor que está ali. O valor relativo é o que você ganha e o que você perde. Aquela fibra perde quanto? A fibra perde 3 dB. Aquele amplificador ganha quanto? Aquele amplificador dá um ganho de 20 dB. Mas quanto que é a medida exata? E não é relativa, né? Precisa. Quanto que esse transponder transmite? Qual que é a potência de transmissão dele? É um valor absoluto. Aí é em dBm. Então, quando você está falando de ganho ou perda, dB. Quando a gente está falando de medida de transmissão, potência, recepção, é dBm. Tá? Então, esse é um conceito que é muito comum a gente confundir também, mas essa é a terminologia correta. E aqui uma tabela de atenuação, já que a gente está falando de atenuação, né, para vocês entenderem essa questão logarítmica, né, das perdas. Aqui a perda, né, eu falei a perda é em dB, né, não é em dBm, o percentual de potência que isso representa. Então, quando a gente está falando de 1 dB de perda, você tem aproximadamente 79% da luz original. Quando você está falando de 3 dBs, 3 dB nesse logaritmo é metade, é 50%. Então, quando alguém fala que está com uma perda de 3 dB, não é pouco, não, é muito. 3 dB é metade da luz. Metade da potência original você perdeu. Você tem só metade ali. Aí agora você vai indo numa escala logarítmica, vamos ver onde nós vamos parar. Com 21 dB de atenuação, você tem 1% da luz original. Então, quando você está lá com um link de longo alcance, fazendo 80 km, 100 km, 120 km,
tentando alcançar ali, ó, está dando 21, 22 dB. Não é 21, 22 não, tem que saber separar, porque 24 dB, a diferença para 21 dB é muito. Ou seja, com 24 dB você tem 0,3% da luz chegando ali. Então, às vezes você vê um datasheet de um módulo óptico que tem uma sensibilidade de 28 dB, de 30 dB, um equipamento desse com 30 dB de sensibilidade está enxergando só 0,1% da luz original que saiu do lado de lá. E que ainda consegue funcionar. Então, para ver como é importante a questão de cuidar da rede óptica, né, de ter essas medidas, porque 1 dB não é pouco, 1 dB é muito. Né? 1 dB é muito. Isso representa, na prática, um investimento muito maior, né, um CAPEX muito maior, um OPEX muito maior, para você manter isso funcionando. E aí alguns efeitos que a fibra sofre. Né? Alguns efeitos, quando a luz passa pela fibra, e eu não vou gastar muito tempo aqui, que a apresentação é pequena, mas ela sofre alguns efeitos. Não é só atenuação. A gente falou da perda de potência do sinal, que é a atenuação, mas também tem outros efeitos, que é a dispersão cromática, né, que é, vamos dizer, é a distorção dos pulsos. A gente poderia ficar um dia inteiro aqui falando sobre esses efeitos. E o segundo mais importante é a relação sinal-ruído. Existem outros PMD, outras questões, mas eu trouxe só esses 3 aqui, são os mais importantes quando você vai desenhar uma rede óptica. Né? A relação sinal-ruído são os efeitos do ruído na transmissão. Né? Esses efeitos acontecem quando você tem amplificador. Né? Então, como é que você resolve esses efeitos? Né? O problema da atenuação, você resolve colocando um amplificador. Esse amplificador pode ser um EDFA, um amplificador comum, que às vezes no mercado, dependendo da posição que ele está, a gente chama ele de pré, de booster ou de inline amplifier. E o Raman, que é um outro tipo de amplificador também usado em redes, né, WDM, para poder amplificar aquele sinal de luz que sofreu atenuação. A dispersão cromática, normalmente você resolve colocando um corretor de dispersão cromática, que pode ser uma fibra dopada, pode ser um módulo, ou na nova tecnologia de 100 GB coerente, você já faz isso de maneira digital. Né? Você tem um DSP que faz essa conta para você e faz a compensação da dispersão de maneira eletrônica, não mais física. E o SNR, né, que é o efeito do ruído, o ruído ele é inserido quando você tem amplificador. Tá? Então, normalmente, quando um sinal óptico tem que passar por um amplificador para ser amplificado, o amplificador está inserindo novos fótons ali. Né? Está inserindo fótons novos que, vamos dizer, de maneira meio simplista, ele está copiando, né, a frequência dos fótons que estão chegando com potência mais baixa. E, quando ele faz isso, ele acaba inserindo fótons com frequência errada, ou com distorção, e isso é ruído. Isso é detectado lá pelo receptor do outro lado como um ruído, não como um sinal. Então, quanto por mais amplificador que você vai colocando na rede, mais ruído você vai inserindo, até chegar a um ponto onde você tem, do outro lado, praticamente só ruído, você não consegue já identificar o que é sinal e o que é ruído. Então, essa relação sinal-ruído é o que mostra o quanto daquele sinal é sinal e o quanto é ruído. E isso não tem como muito você resolver, né? Você não tem como corrigir, porque quanto mais longe você for, por mais amplificador que você passar, mais ruído você vai ter. Então, uma alternativa mais simples é regenerar o sinal, ou seja, você coloca o receptor, em vez de colocar ele a 3.000 km, você coloca ele a 2.000 km. Então, você já pega o sinal com menos ruído, só que aí você traz ele para o mundo elétrico de novo. Ou você tem alguns algoritmos matemáticos, como o FEC, que é a correção de erros, que você consegue corrigir alguns erros, ele vai detectar o sinal com ruído, vai detectar, às vezes, um bit que era para ser 1, ele detecta o bit como 0, o que era 0 vira 1, mas ele tem uma conta matemática posterior, né, a isso, para poder identificar se aquele bit é um bit errado ou certo e corrigi-lo. Né? Isso também tem um limite, você não consegue fazer isso de maneira indiscriminada. E existem os efeitos não lineares. E aqui é uma história engraçada que a gente escutou lá no GTR do Rio de Janeiro, acho que uns 3, 4 anos atrás, que foi lá no Rio. Teve um técnico lá da RNP que estava comentando, cara, toda vez que eu vou mexer com rede de WDM e tal, a gente conhece os efeitos lineares, né? Atenuação, dispersão e tal. Mas quando o equipamento dá problema, quando não funciona direito, você pergunta ao fornecedor, a resposta padrão isso é efeito não linear. Isso aí é efeito não linear. Ninguém te explica. Não sabe o que é efeito não linear. Então, é meio que a virose, né, para a gente, quando você vai no médico, o cara não sabe muito bem, isso é uma virose. Não, então, no mundo óptico, isso aí é efeito não linear. Tá? E os efeitos não lineares, na verdade, eles são estudados, são conhecidos e são complexos, bastante complexos. Também não é... Basicamente, se você tentar resumir os efeitos lineares, eles estão ligados à potência e
muitos canais. Quando você tem vários canais numa mesma fibra e uma potência muito grande, você começa a ter alguns efeitos. Então, para você diminuir efeitos não lineares, uma das alternativas é diminuir um pouquinho a potência, diminuir o número de canais, só que aí você acaba perdendo na distância que vai chegar, então acaba sendo um desafio, né? Você fazer engenharia de um enlace DWDM. E aqui, uma tabela rápida, depois vocês podem consultar no material, não vou perder muito tempo, sobre as fibras óticas mais comuns e algumas que não são tão comuns, né? Então, a fibra padrão standard G652, né, ela tem uma atenuação padrão de 0,22 dB por quilômetro, né? Isso é o que ela atenua na banda C. Tá? Lembra que eu falei das bandas? Banda L, banda O, banda primeira janela e tal. A banda O é o 1310, né? Então aqui você tem a dispersão cromática, tanto da banda C como da banda O, porque são diferentes. E a atenuação também é diferente. Eu não coloquei a atenuação aqui da banda O, mas a atenuação da luz ela sofre um efeito diferente na banda O, na banda C ou na banda L. Tá? Mas a banda C é a mais comum para os sistemas WDM, DWDM, né? Para CWDM não. Você vê que tem fibras aqui de mais alta qualidade, né? Vamos dizer, de fabricação mais especiais. Então, quando a gente está acostumado a usar 22, isso é o padrão standard. Se uma fibra sai de fábrica, fala que atende o padrão G652, ela tem que ter 0,22 de perda. Né? A gente, por ser engenheiro, vai lá e fala, não, é 0,25, para dar um fatorzinho ali, um fator K, né? Para garantir. Mas você tem fibras hoje de mais, vamos dizer, mais pureza, né, e conseguem absorver menos luz. O recorde hoje, atualmente, publicado no UFC, é da Sumitomo, uma empresa japonesa, que conseguiu 0,1480 dB de atenuação por quilômetro. E é uma fibra que dispersa bem mais do que o comum. Vamos lá. Soluções WDM. Né? Então, falamos um pouquinho de transmissão ótica, os efeitos da ótica, os efeitos da fibra. Vamos falar das soluções que existem, basicamente, no mercado de maneira mais ampla, né? Para a gente poder fazer uso de vários canais aí na mesma fibra. Então, o que é o WDM? É o Wavelength Division Multiplexing, ou multiplexação por divisão de comprimento de ondas, vamos dizer em português. É comum a gente usar em inglês mesmo o termo WDM. Se você fosse fazer vários canais, por exemplo, imagina que esse aqui são vários canais de 100 gigas, ponta A, ponta B. Se você não tem WDM, você tem que passar uma fibra para cada um. Se você tem um sistema WDM, você pode colocar cada um deles numa cor para nós é comprimento de onda, e multiplexá-los por uma fibra. Do outro lado, você demultiplexa e entrega esses canais. Então, com uma fibra ótica só, né, você consegue passar vários canais que antes você tinha que passar individualmente. Isso é o WDM. O WDM ele tem duas tecnologias mais comuns, o CWDM e o DWDM. Tá? Isso vai de acordo com o espaçamento, o quão próximo estão um comprimento de onda de outro. Né? Então, o CWDM é de coarse e o D de denso mesmo. Quanto mais denso, esse espaçamento aqui entre um lambda e outro, ele é menor. Então, você consegue colocar mais capacidade. E uma informação importante é que o CWDM ele não usa a banda C, ele usa o espectro inteiro, o DWDM usa só a banda C. Essa divisão de espaço, esse espaçamento entre os canais, ele é uma informação padronizada pela ITU. Existe uma grade, né, ITU da banda C, que divide esse espaçamento, né, em 100 GHz ou, 100 GHz, 50 e 25. Tá? Mas nas últimas padronizações, eles resolveram despadronizar. Né? Agora você pode não ter mais um grid fixo, você pode ter um grid flexível. Esse grid flexível é o que eles chamam, às vezes, de gridless, flex grid, né? Super channel, super canal, tem vários nomes para isso, que é você não usar mais a grade fixa da ITU para colocar os canais, e você agrupá-los, né, de maneira mais próxima possível, desrespeitando a grade padrão. Então, fica sem grade, ou a grade flexível. Esse é o conceito do flex grid, você consegue colocar mais capacidade em menos espectro. E essa é uma outra pergunta. WDM sempre unidirecional ou bidirecional? É os dois. Você tem DWDM que é unidirecional, quando você fala unidirecional, ele transmite por uma fibra e recebe pela outra. E você tem WDM bidirecional. Assim como você tem um módulo 10 GB bidirecional, você pode montar um sistema DWDM inteiro bidirecional. Ou seja, uma fibra, um pelo de fibra só faz a transmissão e a recepção. E como é que você separa isso? Separa os comprimentos de ondas. Você usa alguns comprimentos de ondas para transmitir e outros comprimentos de ondas para receber. Então, você consegue montar sistemas DWDM também de maneira simples em fibras bidirecionais. Não vai pedir para o IX fazer isso lá no PDV, não. Dá muito trabalho.
E o sistema DWDM ele é composto de soluções alternativas, ou várias soluções, vários fornecedores, mas basicamente ele é composto de transponders, né, que são equipamentos que fazem a tradução de um sinal cinza para um sinal colorido. Você tem multiplexadores e demultiplexadores, os amplificadores, né, e no meio do caminho o ODM, que são equipamentos que você consegue retirar um lambda nessa direção e deixar os outros passar em próxima direção. Esse ODM pode ser fixo ou programável. Tá? E com relação a transponder, uma dúvida, meu tempo já está acabando. Uma dúvida comum do pessoal, o que é um transponder, o que é um muxponder, a diferença básica no mercado um transponder é um equipamento normalmente de 1 para 1. Tá? Você está transformando um sinal cinza em um sinal colorido, e um muxponder é um equipamento que você multiplexa vários canais, gigabit, 2 GB, STM, SDH, Fiber Channel, SDI, e transporta isso dentro de um único canal. Tá? E alguma evolução dos transponders, isso aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, é só uma diferença básica entre transponders de 10 GB, que são a antiga geração, e transponders de nova geração, que a gente basicamente define eles por transponders de detecção coerente. Né? Então, eles têm modulações diferentes, eles têm polarizações diferentes, ele tem detecção coerente, que é diferente da detecção direta, que é aquela básica, vamos dizer, ligado, desligado, e isso trouxe uma evolução muito grande para o mundo de transponders. E aqui uma tabela de capacidade por modulação. Isso é a mesma modulação que a gente usa em rádio, né? Quem trabalha com rádio sabe que tem modulações até mais avançadas do que isso aqui, né? Mas os transponders de sistema DWDM estão trazendo essas modulações para o mundo óptico para poder fazer uso melhor do espectro. Então, você tem aqui uma tabelinha de modulação, capacidade, o SNR mínimo de cada um, para passar a eficiência espectral e o espaçamento lá que esse canal usa. Né? Então, dá para perceber que quanto maior a modulação, mais capacidade eu tenho, mas o SNR mínimo aumenta. Então, ou seja, eu consigo atingir distâncias muito menores. Um canal de 100 GB, eu saio aqui, o mais longo que eu já vi funcionando, sai lá de Maldonado, no Uruguai, e chega lá em Boca Raton, nos Estados Unidos. Tá? Usando a modulação QPSK 100 GB. Então, dá 12 mil quilômetros. Já um canal de 600 GB, provavelmente não vai dar 200, 300 quilômetros. Né? Então, isso aqui é sempre essa briga que a gente tem que resolver entre capacidade e distância. O ideal é que a gente conseguisse atravessar o mundo com 600 GB, mas não dá. A física ainda não nos permite. E algumas diferenças entre sistemas terrestres e submarino, que eu falei com vocês agora do sistema, por exemplo, de Maldonado a Boca Raton, sistema submarino. Então, a diferença, alguns padrões aqui, tá? É muito mais complexo do que isso, mas eu tentei resumir. Né? O sistema terrestre, normalmente, ele pode ser multiponto, né? Tem vários caminhos, várias alternativas. Um sistema submarino, ele é normalmente ponto a ponto, sem regeneração, ou seja, o cabo está lá no fundo do mar, você não tem um site, uma estação para ir lá e abrir e colocar um regenerador, então o sinal tem que passar direto. Né? O grid aqui, normalmente, pode ser fixo, ou pode ser, hoje em dia, variável, né? Não precisa ser mais fixo. Você tem aqui amplificadores de potência constante, então você tem que carregar o sinal todo no dia zero, então toda vez que coloca um cabo submarino no ar, você tem que encher o espectro inteiro de luz, mesmo que seja com ruído, tá? Porque os amplificadores que tem lá, eles têm uma potência de saída fixa, e você, para respeitar isso, você tem que colocar sinal. Ninguém vai colocar 12 teras de capacidade do primeiro dia. Então, você injeta ruído, um sinal branco lá para encher aquilo, só para ocupar o amplificador. E a vida útil desses sistemas tem uma diferença grande. Nos sistemas terrestres, a gente normalmente programa para 7, 8 anos, 10 anos. Os sistemas submarinos são de 20 a 25 anos. E uma pergunta padrão. Por que um cabo submarino não passa, tem mais de 8 fibras, pares, né? Por que o cara não vai lançar um cabo de 10 mil quilômetros, já não lança lá 144 fibras e pronto? Alguém sabe essa resposta aí? Já deve ter escutado, né? Mas o principal ponto é que o cabo submarino, como você tem amplificadores dentro do cabo, que estão lá no fundo do mar, e precisam ser energizados, ou seja, precisa ter energia elétrica para poder amplificar aquele sinal, você não tem. E essa energia, ela trafega pelo cabo, pela essa capa de cobre que existe no cabo, né? O cabo é coberto aqui por uma capa de cobre, né? E você tem a fibra lá dentro. Essa capa de cobre carrega energia elétrica para esses amplificadores. Você tem que ter fontes de energia nas pontas, ponta do cabo submarino, para poder alimentar. E você não tem hoje, né, capacidade dessas fontes de energia suficiente para transportar energia para 144 amplificadores que teria que ter aqui dentro. Né? Então, esse é o principal motivo dos cabos sempre terem 8 pares, 6 pares, 4 pares. É o mais comum. E, por último, aí, para não tomar mais tempo, sobre evolução. Novas tecnologias que estão vindo. Primeiro, o uso da banda L. Tá? Segundo, fibras multinúcleo.
terceiro, SDM. O que é a banda L? Lembra que eu mostrei para vocês o espectro? Banda A, a primeira janela, a segunda janela, banda O, E, S, C e L? É aqui, é usar a banda L, que hoje não é muito utilizada, para você passar os canais também. Então, você usa o DWDM na banda C e na banda L você praticamente dobra a sua capacidade de canais. Só que você tem que ter amplificadores especiais que amplificam o sinal da banda L, você tem que ter multiplexadores que multiplexam a banda L, você não tem que ter tudo isso preparado. Mas a indústria tem avançado rapidamente nisso como uma solução, vamos dizer, de curto prazo para poder resolver. Mais longo prazo, fibras multicore, onde você tem vários núcleos na mesma fibra. Hoje uma fibra comum é assim sempre, né? Você tem um núcleo, né, e aquela capa que reveste ela, o clad. Você teria vários núcleos na mesma fibra. Tá? Isso não são vários pares de fibra no mesmo cabo, são vários núcleos na fibra, tá? Com o mesmo revestimento. Então você faria uma amplificação para todo mundo aqui. E por último, contrariando a pergunta que eu fiz no começo, a fibra oca. Tá? Então já deixa de ser DWDM, passa a ser SDM, que é Spatial Division Multiplex, ou divisão de espaço. Né? Cada um tem seu espaço ali. Então, a fibra oca, isso aqui é uma foto da DARPA, que fez um experimento com uma fibra oca, onde você coloca o sinal de luz, né, separado por espaço, né, e com isso você tem um ganho de capacidade muito grande. E, lembra que eu falei lá da transmissão? Aqui o meio é o ar. Então, você resolve aquele problema da latência. Essa fibra aqui você tem 30% de menor latência do que uma fibra comum. Ela equivale a um rádio, né, vamos dizer assim. Então, essa fibra oca, isso é só laboratório, tá, gente? Isso aqui não tem nada em produção, nada comercial. Isso é basicamente pesquisas de laboratório, que tem um grande problema aqui, com a luz passa do ar, a atenuação é muito grande. A atenuação da fibra, a gente falou 0,22, a atenuação aqui é mais ou menos 3 a 4 dB por quilômetro, não 0 alguma coisa. Tá? Então, desculpa eu ter estourado o tempo aí, que tinha bastante slide. Obrigado, Thiago. Temos tempo para uma pergunta. É um assunto interessante, né? Então, o Thiago vai continuar aqui também na sequência. Se tiver alguma pergunta. Nenhuma. Tá bom. Thiago, Obrigado. muito obrigado, viu?